Você precisa conhecer agora a nova plataforma progressista OM Play, Outro Mundo em Debate. Vem conhecer, entra na plataforma, você vai encontrar cursos com os principais pensadores da história do mundo. Foucault, Freud, Lenin, muito mais com os professores renomados. Vem fazer parte dessa iniciativa. Conheça a OM Play. Seja bem-vindo à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar com vocês uma situação extremamente importante para o povo brasileiro, em específico para o povo trabalhador. Na data de hoje, dia 26 de novembro de 2025, o presidente Lula sancionou a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5.000 e um imposto proporcional para quem ganha entre R$5.000 e R$7.000 aproximadamente. Isto é um avanço para a classe trabalhadora, porque desde que aconteceu o golpe contra Dilma Rousseff, a gente viu que a tabela de isenção do imposto de renda ficou completamente defasada e vários trabalhadores que ganhavam basicamente um salário mínimo ali, né, um pouquinho a mais de um salário mínimo, acabavam pagando imposto de renda por causa dessa defasagem na atualização da tabela do imposto de renda. O presidente Lula prometeu em 2022, na campanha, que iria apresentar um projeto e aprovar, com a ajuda do Congresso, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, prometeu e cumpriu. Agora, já a partir de janeiro de 2026, você, meu amigo, que é trabalhador, que é trabalhadora, que é professor, que é gari, que recebe um salário de aproximadamente R$5.000 e que pagava proporcionalmente mais imposto do que quem ganha mais de R$1 milhão, a partir de agora você estará isento de pagar imposto de renda. Esse dinheiro vai sobrar para que você possa fazer uma viagem com sua família, para que você possa investir na sua qualidade de vida, para que você possa cuidar da sua saúde, para que você possa investir na sua carreira profissional e para que você possa, evidentemente, usufruir mais do seu próprio dinheiro. A gente viu recentemente que o presidente Lula também está discutindo a questão que envolve a isenção da passagem, ou a tarifa zero da passagem no transporte público em várias cidades do Brasil. Tem muita gente torcendo a cara aí, dizendo que não tem como implementar a tarifa zero, que é um absurdo, que quem é que vai pagar essa conta. Deixa eu trazer para vocês uma explicação aqui, que a gente já paga essa conta. O nome é transporte público, porque apesar de a concessão ser entregue ali para uma empresa privada fazer a exploração de serviço, o governo custeia ali, ou custeia, a diferença entre o valor cobrado real da passagem e o valor que é cobrado para o usuário. Aqui em Aracaju, por exemplo, a passagem é pouco mais de R$8, o valor que é cobrado pela empresa que explora o serviço, só que do usuário ela cobra aproximadamente R$4,50. Então essa diferença entre R$4,50 e aproximadamente R$8,20, quem custeia a diferença é a prefeitura da cidade de Aracaju. Na cidade, né? Existe um consórcio aqui que envolve a cidade de Aracaju e as cidades da região metropolitana, eles acabam custeando essa diferença. Recentemente, por exemplo, a cidade de Aracaju pegou um empréstimo de milhões de reais para poder comprar ônibus elétricos e ônibus normais e dá, você não entendeu errado não, dá, em formato de comodato, para que a empresa que explore o serviço faça a exploração do serviço com o ônibus comprado com o meu dinheiro e com o seu dinheiro. Então sim, dá para poder ter a tarifa zero do transporte público muito em breve. O presidente Lula também já garantiu que irá pautar, irá discutir a questão do fim da escala 6x1, porque como ele bem disse no discurso hoje da assinatura da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, que o brasileiro não pode continuar trabalhando hoje nos moldes que trabalhava na década de 40 do século passado. As dinâmicas de trabalho mudou. A maneira que a sociedade se movimenta e se organiza mudou. Então o trabalhador precisa ter direito à vida, ao lazer, ao estudo. Se vocês observarem, inclusive, nos últimos meses, tem tido ali alguns ataques frequentes aos brasileiros que não querem aceitar trabalhar recebendo ali qualquer salário e o ataque aos brasileiros que estão fazendo nível superior. E isso tem uma explicação específica, tá? O ataque que se faz, por exemplo, ao Bolsa Família ou a outros programas sociais é porque esses programas sociais dão o mínimo de dignidade para o indivíduo, para que ele não seja explorado para estar fazendo um trabalho ali, que às vezes a rotina de trabalho é de mais de 10, 12 horas por dia, para estar recebendo um salário limpo e seco, às vezes sem carteira assinada, às vezes sem passagem para ir para casa e para voltar, e sem nenhum tipo de benefício, sem plano de saúde, sem ticket de alimentação, sem Gympass, né, que é aqueles contratos que algumas empresas têm com a academia para que o trabalhador possa praticar atividade física, sem convênio com cursos
preparatórios, perdão, e tudo isso, meu amigo e minha amiga, faz com que o trabalhador seja ali escravo desse mercado que quer explorar. E aí agora, como o trabalhador entendeu que ele recebendo um auxílio, fazendo um bico aqui, um bico acolá, ele consegue tirar mais do que esse salário que o explorador dá para ele passou a exigir que ele quer ganhar mais. Tanto que a média da massa salarial do brasileiro hoje ultrapassa a casa dos R$3.000. Então a gente está chegando no caminho do quase pleno emprego. Em alguns lugares do mundo, inclusive, a situação que o Brasil vive de desemprego hoje seria entendida como pleno emprego. Por quê, Carlito? Porque você tem ali uma quantidade de empregos que é oferecido e o trabalhador escolhe onde ele quer trabalhar. Escolhe as melhores propostas, escolhe os melhores benefícios, escolhe o melhor salário. E aí o que é que a extrema-direita faz? Começa a atacar a qualificação profissional do trabalhador. Eu não sei se vocês viram, mas há alguns dias atrás o Tarcísio de Freitas chegou a dizer que o diploma tem cada vez menos importância na sociedade. E por que ele diz isso? Porque pesquisas mostram que uma pessoa que tem nível superior, ela chega a receber até 182% a mais do que uma pessoa que não tem nível superior. Ou seja, quanto mais qualificado é o trabalhador, tecnicamente falando, maior é o salário que ele vai exigir para prestar o serviço. E o empregador não quer pagar o salário que é justo ao seu empregador. Ele quer pagar o mínimo. E pasmem, tá? Ele só paga o mínimo porque o mínimo é o que a lei determina. E tem vários lugares por aí que mesmo a lei determinando que o mínimo seja 1.518, tem gente que paga menos de 1.518. E pasme, tem lugar por aí que mesmo a lei estabelecendo que o trabalhador que tiver direito à passagem para o seu trabalho, ele pode solicitar, contribuir com a parte e o dono da empresa com o restante, tem empresário que não aceita custear o transporte do trabalhador. Não aceita pagar o transporte do trabalhador. Aí quando vem essa situação que envolve ali a isenção de imposto de renda que o presidente Lula assinou, isso vai botar mais dinheiro no bolso da população. Isso vai fazer com que a economia se aqueça, com que o trabalhador possa fazer um planejamento para melhorar alguma coisa na sua casa no final do ano, para poder fazer uma viagem em família, para poder comprar algum patrimônio, algum bem, algum material que ele queira, algum bem material que ele queira consumir, ter acesso, e que ele não tem graças a esse dinheiro que vai estar sobrando agora neste momento para ele poder consumir. Aí você imagina, nesse momento histórico importante, todo mundo vai estar lá, né, Cali? Todo mundo vai se abraçar, todo mundo vai bater palma, todo mundo vai dizer que é importante esse momento, é um dia histórico. Pois é, mas o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decidiram não comparecer nesse evento histórico. O motivo, apesar de publicamente eles alegarem que vai ser outro, ou que foi outro, né, porque eles já começaram a se justificar ali, o motivo é claro, eles não estão felizes com as ações que o governo tem tomado, que tem deixado cada vez eles mais expostos pelas próprias escolhas. Por exemplo, o PL antifacção que o governo mandou para a Câmara dos Deputados e que o Hugo Mota, fazendo politicagem, colocou o Derrick para relatar, simplesmente perverteu o projeto. Ele pegou um projeto que combatia as facções criminosas e transformou em um projeto que ajuda as facções criminosas. Tanto que aqui na revista Fórum, eu tenho citado com frequência que, na verdade, o nome do projeto não deveria ser PL antifacção. Hoje o projeto virou PL pró-facção. E é até interessante, né? Porque PL, Partido Liberal, pró-facção, né? Tudo bem que o PL não significa isso, né? PL é projeto de lei. A gente poderia fazer esse trocadilho, essa emenda aí com o universo do bolsonarismo, né? E é o que aconteceu, o Hugo Mota não apareceu e Davi Alcolumbre também não compareceu. Por quê, Carlito? Porque ele está revoltado que o presidente Lula não indicou o Rodrigo Pacheco para o Supremo Tribunal Federal. A ousadia dessa máfia política dentro do Congresso Nacional neste momento, ela é tão grande que você tem ali, meu amigo e minha amiga, pasmem, tá? Você tem deputado, você tem senador querendo escolher o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é uma prerrogativa exclusiva do presidente da República. Eu já disse aqui alguns dias atrás e vou dizer de novo. Quer indicar Alcolumbre, ministro do Supremo Tribunal Federal? Disputa a eleição para presidente da República, vence a eleição para presidente da República. Eu tenho visto alguns lugares, eu tenho até visto alguns lugares aí, algumas pessoas falando assim, Carlito, mas tem um risco de o Jorge Messias não passar. E se o nome do Jorge Messias não passar, Carlito? O que é que vai acontecer, Carlito? Seria uma derrota para o presidente Lula. O presidente Lula acabaria ali fazendo com que outro nome seria indicado, Carlito, atendendo aos interesses do Alcolumbre. Escreva o que eu vou dizer para você aqui agora, tá? Se o Jorge Messias não for aprovado, que eu acho que é praticamente impossível, porque ele só precisa de 41 votos para ser
aprovado do ministro do Supremo Tribunal Federal. No meu cálculo, hoje, ele teria entre 36 e 38. Na pior das hipóteses, ele teria 36 votos. Na melhor, ele já teria garantido 38. Então, se ele tiver ali, na pior das hipóteses, 36, ficam faltando 5 votos para os 41. Se ele tiver 38, ficam faltando 3 votos para os 41. E eu estou citando muito aqui os 41 porque uma das argumentações que o Davi Alcolumbre citou ao presidente Lula para que ele indicasse o Rodrigo Pacheco é que se o Rodrigo Pacheco fosse o candidato ao Supremo Tribunal Federal indicado pelo Lula, ele teria pelo menos 60 votos. E eu preciso lembrar aqui que o ministro do Supremo Tribunal Federal só precisa ter 41. O ministro Alexandre de Moraes, que teve 55, e o ministro Flávio Dino, que teve 47 votos, tem o mesmo poder dentro do Supremo Tribunal Federal. Não existe isso de mais ou menos voto. Claro, a mensagem, às vezes, que sai do Congresso para o Judiciário, do Legislativo para o Judiciário, é que aquele magistrado é bem quisto pela Corte. Ou melhor, pela Casa Legislativa. Nada além disso. Simplesmente nada além disso. Tá? Nada além disso. Nada além disso. Então, o Alcolumbre está imaginando que se o Jorge Messias não for aprovado, o Lula vai ligar para ele e vai falar assim: opa, Alcolumbre, ó, você vai aí, né, rapaz, o Jorge Messias não passou, você quer indicar quem? Diga aí. Vocês realmente acham que o presidente Lula vai ceder ao Rodrigo Pacheco? Ou melhor, ao Davi Alcolumbre, se o indicado não for aprovado, o Jorge Messias? Além de eu achar que eles serão aprovados, a gente precisa lembrar aqui, ó, que os ministros Cássio Nunes Marques e os ministros André Mendonça, que são indicados por Bolsonaro, entraram em campo para pedir votos a senadores da direita para que votem em Jorge Messias. Inclusive o Cássio Nunes Marques tem ligado, o André Mendonça tem ligado, eles pessoalmente. Isso tem peso, Carlito? Tem peso. Por quê? Porque tem decisões que o Supremo Tribunal Federal vai tomar e que talvez demorasse muito tempo aí para alguns projetos serem pautados, que por uma articulação o ministro pode simplesmente pautar antes do esperado e ser decisões ali que são de interesse desses deputados, desses senadores. Então, se você me perguntar de Carlito, você acha que o Jorge Messias vai ser aprovado? Acho. Com qual mag? Você acha que ele vai ter quantos votos? Você acha que ele vai ter 41, 47, 55, 45, como teve ali o Paulo Gonet recentemente na recondução à Procuradoria-Geral da República? Hoje, eu acredito que o Jorge Messias deva ter ali entre 44 e 47 votos na sabatina, né? Ele já tem garantido, na minha análise, entre 36 e 38, mas acredito que a aprovação dele vai ser com entre 44 e 47 votos. É o que eu acredito. Porque eu acredito que o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça vão conseguir pelo menos ali uns 6, 7, talvez até uns 8 votos, pelo menos ali, da direita mais ligada a eles dois ali, para poder votar em defesa do Jorge Messias. Lembre vocês que não precisa ser declarado ali quem é que votou no Jorge Messias. Vocês aí que vão estar acompanhando de casa, assim como eu, a sabatina, você não vai saber se o senador votou contra ou a favor, tá? Por isso que gerou aquela polêmica, inclusive, na nomeação do ministro Flávio Dino, porque o Sérgio Moro teria votado em favor do nome do Dino, mas ele teria prometido que votaria contra. E como não dá para saber se ele votou contra ou a favor, o Dino foi aprovado, com o voto do Sérgio Moro e tudo, inclusive. Então, o presidente Lula não vai ceder à pressão. Hoje é um dia histórico para o Brasil. Vai sobrar mais dinheiro para o bolso do trabalhador brasileiro por conta da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E o resto, meu amigo e minha amiga, é só choro. Eu acho que falta maturidade neste momento, em específico, para o Hugo Mota. E para o Davi Alcolumbre, eu acho que ele deveria deixar de tentar agir, às vezes, como sendo um suposto líder de uma máfia. Porque não é porque você é presidente do Senado, Davi, que você pode fazer o que você quer o tempo inteiro. O povo brasileiro está de olho. E lembre-se, no começo do ano, segundo as pesquisas, você era o político mais rejeitado do Brasil. Depois vinha o Hugo Mota. Após a sequência de bobagens que o Hugo Mota passou a fazer, você passou a ser o segundo político mais odiado. O Hugo Mota passou a ocupar esse lugar. Então você pode escolher, porque no ano que vem tem eleição. E você vai lembrar que o eleitor também lembra de decisões que você está tomando, tá certo? Deixa aqui o seu comentário sobre a questão da isenção do imposto de renda. Quanto é que isso vai impactar na sua vida? Comenta aqui, compartilhe o vídeo. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!